porque é o Espírito Santo que conhece a Deus, que nos conhece, e Ele mesmo é aquele que traz a nós os mistérios, os segredos, os tesouros preciosos que ficam guardados no coração do Pai e nas águas profundas, e para aqueles que o amam e que o buscam de todo o seu coração. Amém, queridos? Quero cumprimentar a todos, a Cris, a Adriana, não é? A Rê. Quero cumprimentar vocês que estão entrando. Como diz o Luciano, dê um tchauzinho, bota um coraçãozinho, que nós estamos juntos nessa manhã, com muita alegria, não é? Para que realmente o nome do Senhor seja exaltado. O Senhor, queridos, nos chamou para pregar as boas novas. Então nós estamos aqui num chamado específico da parte do Pai para divulgarmos, para propagarmos incessantemente as boas notícias, as boas novas, as quais o Senhor veio para nos trazer. Amém, queridos? Amados, hoje o Senhor trouxe ao meu coração um tema sobre águas vivas. Águas vivas. Eu queria te convidar a abrir a palavra de Deus, a sua Bíblia, comigo no livro de Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 37 ao 40. Pega a sua Bíblia, pega seu lápis, o seu papel, para que você possa depois e se aprofundar e continuar ouvindo o que o Senhor tem a falar com cada um de nós no dia de hoje. Então diz assim a palavra de Deus: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E ouvindo as suas palavras, alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é um profeta. Amém? Queridos, Jesus, ele prometeu a descida do Espírito Santo. Da mesma forma que Jesus, como 100% Deus, 100% homem, ele necessitou do Espírito Santo para guiá-lo, para direcioná-lo, para fortalecê-lo e ensiná-lo toda a obra, toda a missão para a qual ele foi enviado pelo Pai. No dia que Jesus foi batizado, João Batista estava ali na beira do Rio Jordão, e nisso ele viu Jesus vindo, e pelo Espírito Santo de Deus em seu coração, ele sabia que ali estava o Cordeiro de Deus que havia de tirar os pecados do mundo. Então, quando Jesus veio, ele não achava certo João Batista batizar o seu primo Jesus, porque Jesus era maior do que ele, era o Filho de Deus. Então, mas Jesus disse que era importante que assim fosse para que se cumprisse toda a profecia. Então, quando Jesus foi batizado, quando ele submergiu naquelas águas do Rio Jordão, ao sair daquelas águas, o Espírito Santo de Deus desceu do céu, apareceu, o céu se abriu e de uma forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz
o Pai bradou do céu: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Esse é o filho amado que me dá prazer. Este é o filho amado que o meu coração tem muita satisfação. Amém? Então, amados, ali como filho de Deus, Jesus recebeu sobre ele o batismo do Espírito Santo, para que ele pudesse, a partir dali, realizar a obra que o Pai havia enviado para executar. E a presença do Espírito Santo, ela é tão fundamental, porque sem o Espírito Santo nada podemos. A igreja não é nada sem o Espírito Santo, né? A palavra de Deus, se ela não for vivificada pelo Espírito Santo, ela não produz vida, porque a pessoa do Espírito Santo é aquele que veio chocar, aquele que veio sobre a terra, inclusive lá em Gênesis, quando diz que a terra era sem fome e vazia, e havia um caos sobre toda a face da terra, mas o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, de uma forma assim simbólica, o Espírito Santo representa a mãe, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas não que seja mulher, não, mas na sua função de gerar, de aconchegar, de chocar, de cuidar, de ensinar, de instruir, de educar, porque normalmente esse é o papel da mãe, da mulher na família. Então é aquele, o ajudador, é aquele que pega na mão, é aquele que caminha junto, passo a passo. Então é maravilhoso quando nós vemos que o Senhor não nos deixou órfãos quando Ele ressuscitou e partiu para o Pai. Ele disse justamente: eu enviarei o Paráclito. É preciso que eu vá para que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, venha para ser justamente o nosso ajudador, o nosso consolador, aquele que iria nos ajudar a realizar, ao Pai realizar a obra em nós. Porque toda mudança em nossas vidas é pelo poder do Espírito Santo. Porque, amados, como a Bíblia diz, a letra mata, mas o Espírito que vivifica. Então, muitos decoram a letra, muitos têm essa letra de uma forma intelectual, racional, natural. Então, a palavra, sem o Espírito, ela não se completa, ela é incompleta. Por isso que muitos dizem: eu não entendo a Bíblia, eu não consigo entender o que Deus está falando. Mas quando nós, que já fomos vivificados e nos tornamos filhos de Deus e recebemos em nosso coração o Espírito Santo de Deus, a partir dali, o Espírito Santo é aquele holofote, é aquela luz que ilumina e que traz a vida, que traz revelação, que traz o entendimento e conhecimento daquilo que está no coração do Pai. O que aquela palavra quer exatamente dizer? Porque Ele é como um intérprete. Ele é aquele, porque Deus é Espírito. E as coisas do Espírito são loucuras ao homem natural. Muitas vezes o homem natural se vê lutando, brigando contra Deus, por não entender a obra de Deus. Então, e o Senhor, e quando ele recebeu o Espírito Santo, foi a partir daí que ele começou o seu ministério na terra. E saindo daquelas águas, diz a palavra que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado 40 dias. Então, naquele momento de prova, no momento de como diz, de
convicção, de amadurecimento, de fé, de certeza, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo inimigo. Mas então foi o Espírito Santo que o levou para o deserto, para esse primeiro momento, ele ser provado, ele ser ali tentado e ele ser aprovado, sendo um filho fiel, um filho que é a alegria do coração do Pai. Porque o primeiro Adão, ele errou, ele falhou, ele pecou, ele transgrediu, ele quis ser independente, autossuficiente, ele quis fazer as coisas do seu jeito. E as coisas do jeito do homem leva à morte. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Então, quando Deus orientou, então ele pôs um limite, ele pôs uma direção, ele pôs um caminho, ele pôs estabeleceu um relacionamento de amor, de submissão e de fidelidade. Mas o homem errou. Porque o homem quis provar, o homem ele quis experimentar, o homem quis fazer do seu jeito. Então, quando o Senhor disse que não comesse do fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, e se comesse, morreria espiritualmente. E amados, e o homem comeu. E o homem, né, quando digo homem, é homem e mulher, olharam, quiseram ver e ter a sua própria opinião em relação àquele fruto que o Senhor disse que havia sido proibido. Então eles quiseram ver por si só. E muitas vezes isso acontece conosco, quando nós temos uma ideia, quando nós temos um entendimento, quando nós temos um raciocínio e queremos ter a nossa opinião e achar que nós somos os certos. Então, todas as vezes que assim fazemos, é como se nós estivéssemos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. A nossa independência de Deus nos leva para longe dele. Então, amados, nós vemos que quando Jesus iniciou a sua obra, ele estava cheio de Deus, cheio do Espírito. Então, as suas lutas, as suas aflições, ele passou sustentado pelo Espírito Santo de Deus na sua qualidade de homem. Por isso que nós aqui na Terra também passamos por lutas, passamos por provações, e se estamos cheios do Espírito Santo, cheios de Deus, a nossa fé, a nossa confiança, nós teremos sustentabilidade em todos os momentos, a nossa mente ficará firme, o nosso coração inabalável, não desviará nem para a esquerda nem para a direita, porque quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós confiamos e descansamos nele. Então, o Senhor, ele fez um convite para aquela geração. Disse assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E o que é isso, amados? É justamente nós reconhecemos a nossa inadequação na nossa humanidade, de nós sabermos que nós somos vasos de barro e que em nós mesmos nós não temos vida, em nós mesmos nós não temos poder, em nós mesmos nós não temos sabedoria, mas nós precisamos de Deus. E quando vamos a Ele, Ele diz: então quem tem sede, venha a mim e beba. Então essa postura de humildade, de quebrantamento, de submissão contínua, isso agrada o coração do Pai. E assim nós somos saciados em todas as situações de aflições, de tristeza, de angústia. Nós nunca estaremos sozinhos. Deus Pai, Deus Filho estão conosco, habitam em nós na pessoa do Espírito Santo,
para ser o nosso ajudador, aquele que nos ergue, aquele que nos fortalece, aquele que nos dá uma noite de descanso, mesmo que o choro dure uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então é você viver na presença do Senhor e na certeza de que tudo é patente a Deus. O Senhor é aquele que nos sonda, nos conhece. Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fragilidades. Ele conhece aonde eu, Marina, tenho uma debilidade e de repente aonde você tem a sua debilidade. E o nosso Deus é um Deus pessoal, que Ele cuida de cada um de uma forma personalizada. Ele sabe como falar comigo. Ele sabe como se revelar a mim. Ele sabe como me corrigir. Ele sabe como me encorajar. Ele sabe quando Ele tem que me pegar na mão. Ele sabe quando Ele tem que me pegar no colo. Ele sabe. É como aquele texto, pisada sobre areia. Então há momentos que nós vemos ali 2 pares de pés na areia, mas há momentos que nós vemos um só. Mas não é porque Jesus nos abandonou, muito pelo contrário, Ele está nos pegando no colo. Há momentos, parece que tudo ao seu redor cai. Parece que não há esperança. Parece que não há perspectiva ao nosso olhar humano. É nessa hora que Ele nos pega, que Ele nos acalenta, que Ele nos refrigera, que Ele nos consola, que Ele nos anima. Ele nos leva a confiar, a descansar e a prosseguir a fazer o bem, porque no final de tudo nós seremos recompensados. Nós não entendemos muitas coisas, mas nem vamos entender. Mas o importante, entendendo ou não entendendo, nós prossigamos, porque Deus não se agrada daqueles que retrocedem. O Senhor, Ele nos mostra um caminho excelente para nós andarmos, amém? Então, queridos, nós vemos que sem o Espírito Santo nada somos. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos assim vários episódios que foram divisores de água na história da humanidade. Então, como falamos lá em Gênesis capítulo 1, que o mundo, como eu falei, estava um caos, estava sem forma, estava vazia, e as trevas estavam sobre o abismo. Então, diz o Senhor, haja luz. E o Espírito que pairava ali sobre aquelas trevas fez com que a luz viesse à existência. Então, o Espírito pega essa palavra de Deus, Pai, e vivifica. E vivifica. Por isso que quando lemos a palavra, ela não pode parar aqui. Ela tem que descer no nosso coração. Porque enquanto ela para aqui, ela é apenas uma informação. Mas quando ela desce ao nosso espírito e a palavra de Deus se une ao Espírito Santo de Deus, vida é gerada. Aquela palavra, ela é ativada, vivificada, a ponto de transformar as nossas moléculas espirituais. Então, Adão só ganhou vida quando Deus soprou o fôlego de vida, o Espírito nas suas narinas. Maria só concebeu em seu ventre o Verbo de Deus quando o Espírito Santo fecundou o seu óvulo. Não haveria Jesus se não houvesse a intervenção do Espírito Santo. Porque o que foi germinado em Maria, aquela criança no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. Nós, se não recebermos o Espírito Santo, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, não haveria a nova criatura.
Não seríamos novas criaturas, continuaríamos a velha criatura, com dogmas, com religiosidade, com regras, com leis para serem praticadas. Mas Deus queria muito mais. Deus queria nos recriar. Deus queria que nós nos tornássemos filhos legítimos de Deus. Então, por isso, Ele enviou o seu Santo Espírito, da mesma forma que o Espírito desceu sobre Maria e gerou Jesus, o Filho de Deus. Ele também veio sobre nós e fecundou e vivificou o nosso espírito, que outrora estava morto por causa do pecado. Havia trevas, não havia vida. E no novo nascimento, puf, o nosso espírito foi vivificado. Nós fomos conectados com Deus, na vida, na energia, no poder de Deus. E a luz veio governar os nossos corações. Então, os apóstolos, então Jesus já estava para partir para o Pai. Mas aqueles homens tão falhos, que já tinham falhado várias vezes, Jesus falou assim: olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, no dia de Pentecostes, homens e mulheres estavam reunidos no cenáculo. E quando de repente um vento impetuoso entrou por aquele lugar, e o Espírito Santo veio sobre todos, e como línguas de fogo sobre a cabeça de cada um, batizando, inundando, vivificando e enchendo de poder, enchendo de graça a cada um daquelas pessoas que aguardavam o poder que viria dos céus. E também, amados, verdadeiramente, a palavra de Deus diz assim, que nós não sabemos como orar, mas que o Espírito Santo é quem nos ensina a orar. Muitas vezes as pessoas oram só o problema, só o problema, só o problema. E nós percebemos que não vem solução. Mas o Espírito Santo nos ensina a orar segundo o coração do Pai. Orar segundo a palavra de Deus. Orar, Ele nos ensina, Ele nos inspira, Ele nos conduz, Ele abre a nossa mente espiritual, Ele ilumina o nosso ser e de repente nós começamos a ver de uma forma sobrenatural a resposta, a solução. Porque se nós oramos o problema, nós perpetuamos o problema. Mas o Senhor tem compromisso não com o nosso problema. O Senhor tem compromisso com a sua palavra. E quando nós declaramos a palavra, quando nós profetizamos a palavra, quando nós cremos na palavra e quando nós ministramos essa palavra, céus e terra se movem a nosso favor. Amém, queridos? Então, eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele chama, Ele é um convite. Venha a mim, todos vocês que têm fome e sede. E se vocês quiserem, vocês beberão e serão saciados. A água que eu der jorrará do seu interior como rios de águas vivas. E não mais teremos sede. Sede existencial. Sede num propósito de vida, uma existência. Temos coisas na terra, temos atividades na terra, temos necessidades na terra, mas o que provoca um rombo dentro do homem são as necessidades espirituais. A Bíblia nos fala que o Espírito Santo fez do nosso espírito, nosso coração, a sua morada. A sua morada. O homem, queridos, tem um rombo dentro dele, que é do tamanho de Deus. Muitas vezes ele pode tentar com coisas materiais, realizações, adquirir coisas, comprar coisas, ter dinheiro, não é? Ter um monte de gente ao seu redor. Mas se o seu interior continua vazio, sempre será uma pessoa sedenta e faminta e insaciável, porque ela fica como cisterna rotas. Tudo que vem, vai. Tudo que vem, vai. Mas aquele que busca o Senhor e o encontra,
verdadeiramente do seu interior jorrará uma fonte. Jesus é esta fonte de águas vivas. O Senhor é essa água a jorrar para nos curar, para nos vivificar, para nos acalentar, para nos saciar. Nos saciar. Quando somos saciados por Deus, a nossa alma se aquieta. Ele diz: vocês estão cansados? Vinde a mim e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E queridos, e para que isso seja uma realidade, essa fonte jorre na sua vida, você precisa crer em Jesus e recebê-lo no seu coração como Senhor e Salvador. Então faz uma oração junto comigo após mim. Pai, em nome de Jesus, eu creio que Jesus Cristo é teu Filho unigênito, que morreu na cruz no meu lugar, morreu a minha morte, para que eu pudesse viver a sua vida. Tu, Jesus, é a fonte da vida. Tu és o poder que vivifica o meu espírito. Tu me faz nascer de novo. Tu me faz participar da grande família de Deus e faz com que meu nome seja escrito no livro da vida. Senhor, venha, seja meu Senhor e único Salvador, Rei e soberano sobre a minha vida. Amém, queridos? Que nesta manhã de domingo, o amor de Deus possa ser derramado sobre você, para te encharcar, para te abençoar, para dissipar toda a tristeza, para dissipar as trevas, para dissipar o caos, para dissipar todo o medo, porque quando o Espírito de Deus se derrama sobre nós, o amor de Deus é derramado e inundado no meu coração, no seu coração, no nosso coração. Que Deus abençoe, que você viva nessa dimensão do amor e o amor de Deus seja continuamente aperfeiçoado dentro de você, porque Deus nos amou primeiro. Por isso nós o amamos sobre todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. Amém, queridos? Um grande shalom para vocês. Tenham um tempo maravilhoso com seus familiares, ao redor da sua mesa, porque família é projeto de Deus e tudo aquilo que se levanta para dividir, para partir, para quebrar, para divorciar, veio do inferno. Então, tome posse como filho de Deus, das bênçãos do Senhor sobre a sua família e a sua casa. Que Deus abençoe o pão da sua mesa. Nunca falte o pão na sua mesa. Nunca falte a provisão para roupas, calçados, para a escola, para mantimentos, porque a Bíblia diz que nunca foi visto um justo a mendigar pão. E nós somos essa geração de justos, justificados pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? À noite, às 18h30, estaremos aqui novamente com outra ministração. Quero convidar a vocês e dizer também que essa live ficará por 24 horas no history da Igreja Caminho da Vida. E depois estará salvo no Instagram. Mas tem um domingo maravilhoso, festivo, alegre, se deleite no Senhor, porque hoje é o dia que o Senhor fez. E nos encontramos à noite de novo, às 18h30. Grande beijo e fiquem na paz.